ainda não estamos ao vivo lá. Então. Você quer me botar como co-host? Tá aparecendo escrito aqui, ó, que tá, ó. Meeting is Tá. now streaming live on Facebook. Sim? Para mim também. Eu vou abrir a página aqui até para dar uma conferida no próprio Ok. Facebook. Então, Só tá um bom. pouquinho. Então, estamos online. Deixa eu iniciar a nossa... Penso que sim. Vamos abrir. Então, gravando... Agora sim. Agora tá mesmo. É verdade, tá certo. Então, tá. Muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Bem-vindos à nossa live da Rainbow Sangha Comunidade Budista LGBT. Hoje trazendo um assunto bem interessante para todo mundo, falando sobre solidão e relações dentro da população LGBT+. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas após as falas dos monges que estão aqui presentes. Aos que estão aqui na sala, sejam muito bem-vindos, e aos que estão assistindo na transmissão do Facebook, também sejam muito bem-vindos. Nós vamos monitorar as perguntas na timeline do Facebook, e hoje eu quero agradecer novamente a presença do monge Kojun de Ribeirão Preto, da escola Sotoshu, e do monge Yaku-san, também do Zen, da escola Sotoshu. Muito obrigado pela presença. E eu sou o reverendo Jean Tetsuji, da escola Shin Otani, Budismo Terra Pura. Então, hoje o nosso intuito é falar um pouquinho sobre solidão e relações, como que o budismo observa esse assunto, tanto da solidão quanto das relações, né? Como que nós projetamos essa dinâmica neste mundo contemporâneo de aplicativos. Em outras épocas não existiam esses aplicativos, como é que funciona a mente, e o que o budismo fala a respeito disso tudo, né? Então, inicialmente eu quero passar a palavra aos meus dois queridos irmãos, seguindo pela hierarquia sempre, né? Kojun Sensei, por favor, fique à vontade. Ou Yaku-san, por causa dos dados, será melhor você passar primeiro, né? Acho que sim, acho que a gente podia, né, deixar que o Yaku-san fale, porque ele vai trazer as informações bem interessantes para a gente. Tá bem. Eu fui no fluxo do protocolo, mas Yaku-san, por favor, porque Yaku-san sempre traz dados a respeito disso e acho que pode fomentar bastante as nossas conversas, né? Então, por favor, fique à vontade. Tá bem, muito obrigado. É uma alegria, como sempre, estar com os meus queridos irmãos, estar com todo mundo aqui, né, online, de forma virtual. E é importante a gente começar conversando, e eu brinquei, né, Jean Sensei falou dos dados, porque os dados eles nos mostram, de alguma forma, a realidade, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com dados, né, por ser médico, por ser professor, trabalhar com epidemiologia, a gente acaba lidando com dados, e é importante que a gente saiba, né? Então, antes de mais nada, o tema é solidão da população LGBT, porque solidão dói, solidão mata, né? Quando a gente fala especificamente, aí eu vou pegar o nosso lugar de fala aqui, né, de nós três, né? Pegando a população G, o risco da população G cometer suicídio em relação à população em geral, em relação à população hétero, digamos assim, dependendo do país, varia de 2 até 10 vezes. No Brasil, nós falamos em 5 vezes, mas, né, a chance de se cometer suicídio. Quando a gente vai para a população TT, né, as travestis e as transexuais, isso chega para 8 vezes. E a gente está falando de um país que mais mata pessoas LGBT, onde 40% desses assassinatos eles ocorrem no Brasil, em todo mundo. Quando pensa no mundo, quase metade da população LGBT que morre é no Brasil. Então, isso é algo muito sério, e é importante a gente fazer um recorte histórico, né? Jean Sensei começou falando dos aplicativos. E o que tem a ver aplicativo com solidão? Porque se a gente for olhar a questão das formas de se conhecer, tem um artigo do Michael Hobbes, que ele escreveu, que foi maravilhoso, porque ele chama... acho que é Alone Again, que ele fala, né, sozinho de novo, e ele vai focar especificamente na população LGBT de mais idade, que essa sim, talvez a que mais sofra de solidão, porque a gente sabe que tem toda uma construção social que a própria população G especial fez acerca da idade, acerca de tipos de corpos. A gente acabou, dentro da comunidade G, ao longo dos anos, replicando um padrão que a sociedade replica.
Vocês podem perguntar o que isso tem a ver com o budismo. Tem tudo a ver com o budismo. Quando a gente fala em Sangha, que é a terceira joia, a gente está falando de comunidade, ainda que a gente fale de não eu, mas a gente tem uma diversidade, como tem diversidade de plantas, de pedras, de animais, como é a natureza. Só que o que a gente acaba fazendo com as nossas mentes, né, perigosas, como cobras e ladrões, como dizia Shakyamuni Buda, a grande preocupação é que a gente acaba categorizando, e a gente acabou replicando dentro da comunidade G o padrão branco, cis, hétero, né, heteronormativo. A gente acabou trazendo isso. A própria população G, historicamente, ela ficou tanto em pautas voltada para uma normalização da população G, que a gente acabou esquecendo as irmãs TT, as travestis e as pessoas transexuais, porque tem homens. Que pautas normativas são essas? A inclusão de homens gays no exército, que foi uma discussão de longa data dentro dos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, agora começou de alguma forma, porque um ou outro vai, fala, teve uma polêmica há pouco, né, há alguns meses, de um moço, de um militar que pediu o outro em casamento de uniforme, isso rendeu uma grande discussão dentro do Exército, e a própria questão do casamento, né? Porque quando a gente fala do casamento, historicamente, a gente acaba lembrando da família nuclear tradicional, né, gente? Família nuclear, né? Papai, mamãe, filhinho. E a gente acabou trazendo tanto isso, essa normalização, que acabou esquecendo de outros aspectos. E aí acabou a gente trazendo para dentro da comunidade G essa reprodução machista, enfim. E quando a gente vai para o aplicativo é pior, né? Jean Sensei, de novo, né? Começou falando dos aplicativos, e é importante falar deles porque lá existe muita, usar a palavra toxicidade, acerca dos comportamentos. Porque uma coisa tá ali, tá, eu quero conhecer alguém, ou mesmo para uma relação eventual, consensual, tudo bem. Não vai ser papel do budismo entrar no mérito, né? O nosso único foco, né, que o Jun pode falar melhor, é a questão da relação sexual imprópria, e o impróprio para nós é quando causa sofrimento ao outro. Só que mesmo com os nossos comportamentos dentro dos aplicativos, quando a gente rechaça negros, eu não gosto de negro, não tenho tesão por negros. Não gosto de gay afeminado. Quando a gente começa a replicar esse tipo de coisa que a gente vê muito na comunidade G, isso é segregador, isso é excludente, isso causa dor, solidão. Então é importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente criou historicamente até uma construção social do tipo de ideário de beleza ou ideário de, né, de sonho de consumo, né? Então se fala muito até dos homens gays que se masculinizaram à força, né? Porque mesmo para quem sai do armário, ainda tem às vezes uma cobrança. Tem um outro artigo que eu estava lendo esses dias que é muito interessante, que ele fala o esforço das minorias, que é o seguinte, né? Quando o homem gay ele se lança para um cargo de gestão ou para alguma coisa, enfim, que envolve liderança, enfim, o esforço dele para, enfim, ele parecer igual entre os pares héteros, ele é muito maior do que a média, porque nem sempre a gente vê, hoje em dia até a gente vê mais, mas quando a gente fala de cargo de gestão, de empresa, meio corporativo, a gente não tem muitos homens gays. Tu vai ver estilista, vai ver em outros locais que é designado para os gays. Para as mulheres, a mesma coisa, né? A gente traz isso da população vulnerabilizada porque é isso, né? A gente vê poucas mulheres em cargo de gestão, poucos homens, poucos negros e negras e poucas pessoas ainda assim LGBT. Tem uma coisa importante acerca dos aplicativos que é importante falar, e a questão dessa replicação de comportamento ela é perigosa, porque se a gente vai lá para 2000, nem vou muito longe, tá? Vou pegar a era milênio, né? Eu sou um pouquinho mais velho que isso, mas vou pegar a questão do milênio. Em 2000, apenas 20% dos casais homoafetivos eles se encontravam online e se formavam online. Hoje em dia isso aumentou para 70%. No meu tempo, digamos assim, né, no final dos anos 90, anos 2000, a forma de conhecer alguém era ou através dos guetos, que a gente chamava, que são, né, da comunidade em si, dos locais específicos para pessoas LGBT, ou através de amigos, que isso girava em torno de 30%. Hoje, apenas 12% das pessoas se conhecem, digamos, tete a tete, por apresentação de alguém, que no meio hétero, digamos assim, tu vê isso com mais frequência. Então é importante falar disso porque isso tem tudo a ver com solidão, porque a gente está muito agora nas telas, a gente virou hologramas de nós mesmos, né? A gente sabe que tem pessoas, né? Tem corações batendo, tem mentes batendo do outro lado das nossas telas, né? Jean Sensei, Kojun, as pessoas que estão aqui conosco,
mas se discute, né, que com tanta tecnologia, com tanta visibilidade LGBT, por que essa população ainda sofre tanto? Muito é em virtude do padrão de replicação e muito é virtude do risco que a gente corre, e aí eu preciso falar da pandemia, da gente acabar se isolando ainda mais. A gente tem a necessidade de seguir online por vários aspectos. No nosso caso, até facilita, porque tem a questão geográfica, a gente são 3 monges em 3 locais diferentes, e a gente tem um alcance de conhecer pessoas muito especiais de tudo que é lugar, mas ainda assim a gente tem risco de virar um holograma, e das pessoas virarem um holograma. E os aplicativos nos colocam nesse risco. E eu vou falar uma coisa um pouco feinha, tá, gente? Porque vira uma coisa meio artigo de supermercado, assim, no aplicativo, porque exatamente tu coloca os rótulos no ser humano. Eu não quero o afeminado, eu não quero gordo, não quero magro, não quero velho, não quero não quero pessoas que frequentem o meio LGBT especificamente, que não seja ativista. Quando tu coloca esses rótulos, a gente acaba segregando, e aí a solidão aumenta, e aumenta para todo mundo. Não é para homem não afeminado, discreto, etc, etc. Aumenta para exatamente todo mundo. Então, quando a gente fala em diversidade, em comunidade, trazendo para o budismo em Sangha, é fundamental a gente pensar que existe uma grande diversidade humana, e ainda que eu não tenha tesão ou não goste, eu preciso pelo menos acolher essas pessoas, né? E eu falo muito isso pensando nas irmãs TT, né? Que foram por muito tempo rechaçadas, né? Elas são rechaçadas até nos aplicativos, viram piada, enfim, eu já vi coisas tremendas de ouvindo até de pacientes minhas e pacientes meus, de coisas de vir em sofrimento porque estavam no aplicativo e de fazerem piada, quer dizer, pessoas cis replicando um padrão que é a opressão da opressão, uma coisa muito estranha, assim. Então é importante a gente fazer essa reflexão antes de mais nada. Enfim, acho que falei demais, para trazer algumas reflexões acerca de dados. Tem mais dados aí que talvez eu traga ao longo da conversa, mas eu passo a palavra para os meus irmãos, né, para o meu senpai aí, para o Jun, para a gente seguir falando de budismo e solidão. Então, vamos lá. Interessante vários aspectos, né, das suas reflexões, Yaku-san, mas tem alguns em especial que eu gostaria de pontuar. Você cita a questão da rotulagem, e é interessante, vou ter que trazer para um aspecto, né, psicológico também, porque se a gente parar para pensar que o desejo é uma coisa, né, inconsciente, que dificilmente se molda, né, às normativas sociais, a gente entende, né, como você falou, o que dá tesão e o que não dá tesão, né? Mas a gente, eu acho que é preciso encontrar um lugar, né? E eu acho que tem sido difícil para as pessoas encontrarem o lugar de falar né, desse desejo ou do não desejo, que na verdade acho que é a situação, pela via do amor, pela via do cuidado, do respeito, pela via da compaixão. Porque uma coisa é você não sentir atração por um determinado perfil, né, de pessoa, né, uma característica física ou psicológica, ou, né, de expressão, seja o que for. Agora, outra coisa é você, de alguma forma, segregar por conta disso, né? E outro aspecto que eu acho bem interessante, né, que você comentou da nossa, né, dessa superexposição, sobretudo agora nos tempos da pandemia, pela via, né, das tecnologias, né, um encontro que é permeado e mediado por tecnologias. Assim, é interessante que se por um lado o computador ou o celular, enfim, criam, né, dão uma certa coragem, né? Por outro, né, ao contrário, faz com, né, não sei exatamente por que razão, mas as pessoas começam a exageradamente criar aquilo que na psicanálise vai ser chamado de ideal de ego, né? Que vai se criar aquilo, ou vai se expor aquilo que parece ser o melhor, né? Para a vitrine, né? Como você estava falando, para o supermercado.
E aí acho que assim a grande questão, e eu acho que que a nossa prática, que o budismo tem para para olhar para isso mas onde é que nós estamos, nós verdadeiramente? Quem é que se apresenta nesse aplicativo? Exatamente como é. Tudo bem que a grande maioria de nós nem sabe todos os aspectos, né? Todos os meandros, todos os aspectos, né, de nós mesmos. A gente está em processo de construção e de conhecimento. Né? E às vezes aquilo que já é conhecido até se transforma e já vira numa outra coisa que eu ainda não conheço. E ainda assim, né, como mostrar-se, né, é mais uma pergunta que eu ponho aqui para a gente conversar, né? Como se mostrar verdadeiramente para encontrar talvez um lugar de troca, né, de encontro com o outro. Porque é preciso também pensar que não basta um fazer, né, a ponte. O relacionamento é uma ponte que se constrói pelos dois, né, pelas duas margens, né, e se encontra no meio. Não adianta um lado só fazer a ponte, né? Então acho que é interessante a gente pensar nisso para refletirmos. Muito bem, excelente. Eu acho que já temos subsídio suficiente para a gente desenrolar uma live muito interessante, né? E eu quero puxar o gancho do Kojun Sensei a respeito do desejo, porque é algo que intriga tudo. Eu acho que ele, né? O desejo é a peça fundamental que faz movimentar tudo isso, né? E as relações, elas são frutos dos desejos, né? O desejo não sabe nem o que fazer com ele mesmo, né? É interessante isso, porque o desejo simplesmente ele se manifesta, ele se aflora, mas ele não sabe o que fazer com ele próprio, porque o tempo todo ele fica em busca de união, de posse, de satisfação, mas ele nunca consegue se satisfazer, né? Eu chamo isso de a eterna espiral da insatisfação, porque nós ficamos rodando o tempo todo, né? Então, sempre que a gente deseja alguma coisa, nunca é satisfeito, e quando é satisfeito, isso fica um certo residual para o próximo desejo, né? Senão, não funciona mais, né? Então, o desejo, ele se decepciona com o próprio desejo, né? E é interessante como na nossa sociedade, a gente criou, principalmente por conta de conceitos culturais ou religiosos, ou seja lá de onde for, mas uma certa demonização do próprio desejo, né? E a gente fica meio perdido com isso, né? E o intuito não é colocar o desejo como um inimigo, eu penso, né? Eu acredito que tirar o desejo do ser humano é destruir uma preciosidade que nós temos, mas a questão é como nós lidamos com esse desejo que impulsiona, seja para as relações afetivas ou seja para as relações sexuais, né? Então, eu acho que o desejo é uma resposta até natural da nossa própria realidade. Nós precisamos do desejo para sobreviver, inclusive, né? Então, o desejo ele não pode ser tão visto, mal visto, na verdade, né? Eu quero trazer aqui a primeira e a segunda nobre verdade, porque eu acho que o budismo ele já começa, né? O Buda Shakyamuni ele já começa com uma voadora assim, logo de cara, falando a respeito do sofrimento, que na verdade o termo correto não seria sofrimento, mas insatisfação, amargura, desequilíbrio, né? Mas que, claro, causa sofrimento, né? E a segunda nobre verdade que vem falando do desejo, e a gente fica muito preso a isso, né? Os budistas então não devem desejar nada. Não, nós desejamos, continuamos a desejar. O desejo é um mecanismo fundamental da nossa própria sobrevivência, né? Mas existe uma outra palavrinha na segunda nobre verdade que a gente às vezes passa, que é a questão do apego ao desejo, né? Se tornar refém desse desejo, que é a grande problemática. Isso, o Ricardo escreveu.
Desculpe, não, o Ícaro escreveu que exatamente é tanha, que é sede, né? Algo como sede. Foi o termo que Shakyamuni Buda usou. Bem lembrado, muito obrigado, exatamente. É a sede, né? É a sede de ter, de possuir, de realizar, né? Mas aonde que eu quero trazer com essa primeira e segunda nobre verdade a respeito do desejo? Que nós nos tornamos semelhantes aos seres famintos, né? Os fantasmas famintos dos 6 reinos da existência, né? Onde, por mais que nós comemos o tempo todo, mas nunca é digerido, né? Então, o tempo todo nós ansiamos, desejamos, ansiamos, e assim fica essa roda, né? Mas eu acredito que conhecer o desejo e conhecer e reconhecer o apego a esse desejo e trabalhar em cima disso já é um grande princípio para a gente poder lidar com esses aspectos da relação, seja afetiva, seja sexual, né? Então, ao invés de renunciar ao desejo, é renunciar ao apego, na verdade, né? É trabalhar esse apego, né? Então, e compreender, sobretudo, a questão da impermanência, porque esse é outro ensinamento, outra lei-chave do budismo que nos faz alertar, olha, seja por um curto período de tempo, um longo período de tempo, as coisas vão se separar, né? Todo encontro está fadado a uma separação, todo início está fadado a um término, né? Então, contemplar essa impermanência em cima desse funcionamento do desejo, eu acho que é a fala que eu queria contribuir nessa live aqui para trazer um pouquinho de como que nós nos sentimos nesse caldo todo, né? Porque nós somos como fantoches nessa hora, né? Os nossos agregados estão ali o tempo todo nos manipulando, né? Nos fazendo desejar. E o que que a gente faz com tudo isso, né? Então, e o tempo todo a gente às vezes fica preocupado com os 6 reinos da existência como se fossem planisférios, né? Ah, são mundos espirituais paralelos. Os seres famintos somos nós mesmos. Os seres titãs somos nós mesmos, né? Assim como os seres celestiais também somos nós mesmos, né? Mas não quer dizer que nós somos seres celestiais santificados, né? A partir de agora ninguém mais fica bravo. Não. Eu acho que a gente perambula nesses 6 reinos da existência o dia inteiro, o tempo todo. Então, né, não fica preso pensando se são mundos espirituais, ficar querendo falar com o mundo dos fantasmas famintos. Fala com a sua própria fome, né? Fala com a sua própria ira. Eu acho que esse é um exercício cotidiano, né? Estar lúcido e desperto disso não significa estar resolvido, né? Porque quando a gente adentra no caminho budista, a gente pensa que vai acabar, ninguém mais sofre, ninguém mais deseja, ninguém mais fica irado, né? Os meus irmãos do Zen devem escutar bastante, né? Ah, então fica zen, né? Então não acontece mais nada, né? Fica tranquilo, né? A primeira cortada no trânsito, pronto, já desceu para o estado dos titãs, né? Dos irados, né? Então eu queria contribuir, né, com esse pensamento dos 6 reinos, né? E de que não precisamos demonizar esses desejos, na verdade, mas sim ficar atentos a esses apegos que nos faz refém, né? Que nos cega, na verdade. E a cegueira é um tipo de contrapartida da iluminação, né? O estar iluminado é estar desperto a respeito da realidade. E o estar cego é a ignorância, né? Então, como que nós encaramos os nossos desejos que afloram, sejam eles heterossexuais, homossexuais, e seja lá como for, mas como que nós desejamos o outro, né? Seja por uma finalidade sexual puramente, seja por uma finalidade afetiva, né? E nós replicamos, né? Pegando a fala de Yaku-san Sensei, nós replicamos comportamentos heterossexuais, por exemplo, e nós queremos ser casais heterossexuais, né, que seja eterno, né, até a morte, né, o casar, né? Não que isso não seja bom, claro, todo mundo quer, isso não é uma crítica, mas como que também nós replicamos modelos que muitas vezes não se encaixam, porque na população LGBT+, se a gente não está centrado por exemplo, na religiosidade cristã, que traz aquele rito de passagem, né?
do namoro, depois do noivado, depois do casamento, dos filhos, etc. Para a população LGBTQI+, que está fora dessa linha de ritos, a gente não precisa fazer nada. Oba, então vamos sair por aí passando o rodo, né? A gente pode transar com todo mundo, não tem relacionamento com nada, né? E, assim, aos que criticam esse modelo e aos que criticam o modelo também livre, né? Ou seja, relacionamentos monogâmicos ou poligâmicos, que também é uma crítica muito grande, né? Ah, eu não gosto de relacionamento monogâmico com o meu namorado, né? Eu quero ser poligâmico. Tem aqueles que pensam, não, eu não, para mim não funciona. Eu prefiro um relacionamento monogâmico, né? Então o casal também encontra o seu funcionamento. Mas é curioso como nós somos reflexos de culturas sociais construídas baseados na heteronormatividade também, né? Ou seja, tem uma série de pontos aí que a gente precisa passar as linhas de crochê aí para, né, de tricô para poder fazer essa malha toda, né? Então, eu queria, junto com os meus irmãos Yaku-san e Ko-jun, lançar essas falas, né? Por favor, façam os seus questionamentos. Quem está aqui na sala conosco, quem está lá no Facebook, façam os seus questionamentos, porque poderíamos ficar horas ou até dias falando a respeito de desejo, né? De dados, como realmente a nossa cultura mudou, né? Eu também venho de uma época que para conhecer alguém tinha que ir numa boate escondido, né? Para ver um homem nu tinha que ver uma revista pornográfica heterossexual, porque a curiosidade, né, fazia a coisa. Para você querer namorar alguém, você tinha que ficar escondido, porque você não podia namorar publicamente. Tem a questão das famílias também. Não vamos esquecer, né, que ainda é outro rito de passagem dentro da população LGBTQI+, porque você tem que passar pelo processo dos pais acolherem, aceitarem, quando você não é expulso, quando você não é violentado. Enfim, é um leque gigantesco de situações que existe para todas as letras, na verdade, né? Então, eu acho que é por aí. Se vocês quiserem fazer seus comentários ou os participantes, por favor, fiquem à vontade. Vou só fazer acrescentar uma coisa. Eu achei interessante você falar tanto da questão do desejo quanto dos espíritos famintos, né, insaciáveis. A gente, no que diz respeito ao desejo, a gente é desejo, né? Isso faz parte, né, da nossa existência. Não dá para negar. E ainda que a gente não conheça, a gente conhece seus efeitos na nossa vida, na nossa existência. Acho que a grande questão, né? Então, que é um pouco, acho que você estava querendo dizer para a gente, né? É o que fazer com esse desejo, como é que eu lido, como eu me relaciono com o desejo, né? E isso, né, faz uma associação com essa questão mesmo do mundo dos espíritos insaciáveis, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos cada vez mais em uma sociedade que não consegue se satisfazer, porque como não tolera nenhum tipo de frustração, o desejo pula de um ponto a outro com muita rapidez, para não dar tempo de cansar, para não dar tempo de frustrar, para não ter que se haver com a reparação, a organização, o cuidar no caso aí de uma relação, né? Então, não tá bom, eu vou embora, né? Mas espera, não se pensa por que não tá bom e tal. E aí, né? Então é interessante que aí você tem os aplicativos, né? Como a gente estava falando, como o supermercado, o açougue, a vitrine, não sei, né? Eu gosto da ideia do açougue porque é sério, porque quando eu era pequeno eu morava numa cidade pequena e a gente comprava as coisas, carne que você comprava no açougue, leite na leiteria, eram essas coisas, pão na padaria, era tudo separadinho assim. E eu me lembro que eu ia no açougue e eu achava muito esquisito aquele monte de carne pendurada nos ganchos. E a impressão que eu tenho que esses aplicativos são o açougue, as carnes penduradas,
né? Porque são fotos do corpo, né? É um jeito de mostrar a melhor parte, a melhor carne, o seu filé mignon para o outro, né? E os sedentos, né? Os vorazes, né? Os famintos, né? Ficam, né? De carne em carne. Agora eu vou experimentar essa, não, agora eu quero essa outra, agora eu quero aquela, agora e não para em nada, né? Então é interessante que por alguma razão, em algum momento, a gente né, não tem conseguido lidar com a nossa com o nosso desejo de forma que ele também seja em alguma medida disciplinado para o entendimento de que as satisfações momentâneas geram dor e sofrimento, solidão, né? Porque a carne estraga logo, né? A gente logo se cansa dessa carne, quer outra, quer outra, quer outra, não tem fim, né? E a Essa é a busca ideia. também, a busca causa sofrimento porque você fica horas, né, ainda falando sobre o aplicativo, porque talvez essa seja uma das ferramentas que mais tenha trazido excesso de angústias, né, e as pessoas ficam horas e horas ali procurando sempre a melhor peça, né? Então, esse daqui tem um braço bonito, beleza, mas eu vou deixar ele de lado porque deve ter um outro cara melhor ainda, né? Esse daqui ele é mais bonito, esse tem barba, o outro não tem barba, mas ele é mais musculoso, e assim vai, né? Então, essa é uma sofrência essa busca, né? É por isso que eu faço muito essa analogia com açougue, porque você vê, como você citou, são peças, São partes, peças, né? né? Então é o peito de um, o braço do outro, as costas de não sei quem, o olho de sei lá quem mais, mas assim, onde é que estão as pessoas nisso? Né? Cadê o ser inteiro? Né? Que tem os defeitos, que tem aquela parte que eu nem gosto muito, mas o conjunto me agrada. Né? Sim. Mas a conversa, né? A inteligência, ou sei lá eu o quê, mas não se chega nesse ponto, né? Porque como a gente vê, né, fotos e conversa com as partes do corpo, né, não dá tempo, né, do todo dizer a que veio. Né? Será que esse excesso de possibilidades não está criando cada vez mais solidão nesse mundo LGBTQI+, e notadamente o mundo gay, porque ele é muito carnal, ele é muito físico, né? Ele é muito voltado para o sexo, né? Eu não sei se as outras letras talvez tendem a isso, mas a gente percebe muito no mundo gay esse tipo de comportamento, né? Essa facilidade de poder transar com todo mundo e não transar com ninguém ao mesmo tempo, né? E não criar relações ao mesmo tempo, né? Também, essa coisa do distanciamento social, ela é muito estudada, né, pela própria psicologia, né? Eu vi vocês falando dos aplicativos, tem dado também, tá? Falando em dados, eu sou a pessoa dos dados. Existe um dado no lado ocidental que as pessoas ficam em um aplicativo específico, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, aplicativo gay, essencialmente G, as pessoas ficam, em média, no açougue, como o Kojun Sensei falou, 1h30 por dia, catando as carnes. E aí é importante a gente fazer uma reflexão. Vou falar depois um pouquinho acerca da população L, porque eu tenho muitas amigas lésbicas, mas não é bem o meu lugar de fala. Mas aí vou trazer um padrão que eu escuto algumas reclamando. Vou falar baseado em vivência, tá? Sobre elas eu não tenho dado. Mas é importante a gente pensar que existe uma coisa, talvez pelo próprio problema que era, em gerações anteriores, ter um relacionamento afetivo, de maneira tranquila e livre, por assim dizer. Talvez a coisa da própria fluidez e quase da ilegalidade que alguns casais viveram ao longo de décadas acabou levando a um distanciamento emocional, né? Eu me lembrei de um autor que é professor da Universidade de Nova York, o Pachankis, que ele fala do distanciamento emocional. E ele fala que é interessante isso porque, bem dentro do que vocês falaram, eu vou até um certo ponto. Eu vendo meu filé mignon, gostei muito da comparação, porque é isso, eu vendo meu filé mignon, mas aí eu guardo as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, as minhas limitações. Porque quando a gente vai a fundo a conhecer alguém, quando a gente casa com alguém, digamos, quando a gente
se envolve com alguém, a gente passa a ver isso. E a gente vive o que o próprio Pachyankis fala, que é a hipótese do melhor menino do mundo, que é essa coisa da gente realmente se vender. Tem essa coisa do esforço, da gente ter que fazer, porque socialmente, pela exclusão, a gente tem que se esforçar muito mais para ser o melhor. E aí, falando, eu adorei a comparação que o Jean Sensei fez dos 6 reinos, porque a gente passa exatamente por isso nas 24 horas. E a população G, a gente vê isso notório. Quando a gente fala dos Ashuras, dos Titãs, a gente vê exatamente a questão da competitividade. Quem tem o melhor corpo, quem tem as melhores grifes no corpo, quem é o mais másculo, quem é o mais cortejado, quando a gente pensa nos aplicativos. E eles não são um problema, a questão é a maneira como a gente usa, que é muito ligada à forma, digamos, não muito adequada da gente lidar com o desejo, né? Buda, ele categorizou o próprio desejo os dukkha's, né? As insatisfações e subsatisfações. E eu me lembrei de uma que é a Viparinama Dukkha, que é a insatisfação da impermanência, né? É o sofrimento pela impermanência. Exatamente por isso, porque um orgasmo dura pouco tempo, uma relação sexual não é para sempre, e os próprios prazeres da nossa vida. Eu me lembrei do filósofo coreano, que eu sempre cito ele, que é o Byung-Chul Han, que por um acaso ele é zen budista. O Byung-Chul Han fala uma coisa que é sensacional, que é a coisa do thriller seeker, que eu acho que o Ko-Jung citou, que é, para eu ter uma alegria, para eu ter uma emoção, tem que ser algo extremo. Então, eu só vou ser feliz se eu estiver enchendo a cara, sei lá na Tailândia. Então, a gente vai para o extremo. E, inclusive, está ligado aos dados, né? Eu, homem dos dados de novo, aos altos índices de dependência química entre a população LGBT, entre os próprios Gs, né? A questão do excesso de álcool, do excesso de drogas, tem uma mescla de necessidade de achar essa alegria que talvez eu não esteja encontrando por uma questão existencial, seja porque eu padeça dessa solidão, né? E seja pela própria questão de opressão sexual. E aí, de novo, quando a gente vai para a teoria da interseccionalidade, assim, eu não sou homem cis, eu não sou branco, eu não sou discreto, eu não sou musculoso, né? Sei lá, eu sou uma bicha preta, afeminada, talvez trans travesti. Nossa, a replicação fica muito mais intensa e ela vai sentir muito mais isso, né? Então, talvez até falar de desejo, o desejo dela vai ser diferente do homem cis branco, do homem gay cis branco. O desejo dela talvez vai ser só assim, alguém que me aceite como eu sou. O nosso fica na coisa, né, muito do corpo perfeito, de achar o príncipe encantado, literalmente. A gente acabou trazendo esse conto de fadas para o próprio aplicativo. E não vai ter, gente. É uma péssima notícia. Não tem, não existe. Né? É isso. E o budismo nos ajuda a ver... Não, eu só comentar, não dá tempo de ver o príncipe encantado. Não dá, exato. Porque como você se relaciona só com uma parte, como você falou, a ideia as experiências são fugazes, mas precisam, só servem se forem extremas, se forem apoteóticas de alguma maneira, arrebatadoras, né? A carninha lá que talvez não tenha a idade adequada, que talvez tenha um pneuzinho, que tem mais pelo do que eu gostaria, não serve. Como eu posso ser feliz com essa pessoa cheia de defeitos? Parece que a gente quer comprar a carne, mas não quer levar a gordura, pelancas, coisinha que vem junto da carne, os nervinhos, né? Manda limpar no açougue, né? Exato. Limpa no eu me lembrei de uma... exatamente. Exatamente. Aí uma última coisa que eu estava me lembrando é que a gente acaba se aproximando até o padrão de sofrimento que as mulheres passam. Meninas, desculpem se eu falar alguma bobagem, tá? Mas a gente acaba trazendo, por exemplo, existe muita questão do etarismo na população feminina, né? Um homem velho, ele é charmoso. A mulher velha é velha. Tem isso, a gente vê isso na cultura pop, se vê muito isso, né? E na cultura em geral. Quando a gente traz para o nosso meio, é um pouco isso, né? Eu morri de rir esses tempos, porque teve um aluno mesmo falando assim, olha, estão me chamando de Daddy, né? Que é uma sigla para cara mais velho. O menino com 27 anos, caímos na risada. Eu falei, gente, estão te chamando de... Quer dizer, o que sobra para mim? Tipo, eu tô para lá da Kakura, virei uma múmia, então... Desculpem a brincadeira, mas é um pouco isso. Então, a gente acaba replicando o etarismo que a população feminina sofre, acaba acontecendo conosco também. O que eu ia falar da população L é que tem uma discussão que eu já tive com algumas amigas, e a única coisa que eu vou falar, porque não é meu local de fala,
é que elas discutem que também essa questão de tender a replicar alguns padrões da sociedade heteronormativa, elas fazem entre elas. Por exemplo, as relações da população L muitas vezes acabam sendo fluidas, porque elas acabam, algumas, não todas, acabam replicando o padrão do macho pegador, do macho alfa. Isso é o que eu ouvi, né? E aí é baseado em vivência. A única coisa que eu vou trazer aqui sem dado nenhum, e de novo, não é meu lugar de fala, mas eu ouvi isso de muitas amigas, falarem dessa coisa de representar o macho alfa na comunidade L e acabarem também tendo relações pouco sólidas ou relações sucessivas, né? Eu não vou, nem estou entrando aqui no mérito do trisal, que é uma coisa que se fala muito Ceci falou, o Jean, Ceci falou dos relacionamentos poligâmicos, mas tem agora a questão dos trisais, né? Que é uma coisa que se discute, enfim, teria que ter, eu acho que um momento de conversa só sobre os trisais, né? De falar isso, do poliamor, né? Que se fala muito em dia. Mas aí talvez valha mais ver alguém que tenha vivenciado isso, porque em alguns momentos a própria discussão sobre o poliamor parece exatamente mais um mecanismo, me parece, tá, gente? Me desculpe quem tem um trisal, mas me parece às vezes mais um mecanismo, de novo, de criar esse distanciamento emocional, né? Me lembrando de novo do Pachansky. Pachansky é um cara que vale a pena ler, porque ele fez um primeiro ensaio controlado sobre a questão cognitivo-comportamental da própria afirmação gay. E tem uma coisa interessante que, pelo fato dos relacionamentos terem sido discriminados, digamos, por muitos anos, serem algo não oficiais, não tem uma legalidade, inclusive, no papel, então é difícil falar até o que se está sentindo, né? Então tem até uma discussão que eu vi num artigo esse tempo, que era assim, um homem chegava para outro e falava, eu te amo, e o outro falava, tá, eu adoro panqueca, né? Uma coisa meio assim, porque por desconversar, por criar esse distanciamento. Claro que numa sociedade que se discute muito a questão do individualismo, onde falar eu te amo está cada vez mais difícil para todo mundo, para nós fica pior, né? Dentro da comunidade G fica pior, porque a gente foi por muito tempo recluso à ilegalidade. A gente ainda, né, acaba sendo de certa forma ilegal porque muitos de nós ainda morrem, né? Falando de novo nos assassinatos. Então, de novo, né, é importante a gente fazer essa discussão acerca do distanciamento emocional e pegando o gancho do desejo que os dois senseis falaram, é que a grande questão do desejo é quando a gente acaba tornando o desejo muito maior do que ele, né? Teve um comentário aqui falando do Tantra, que é exatamente a sede, ela é uma satisfação contínua, ou seja, se eu não consigo minimamente entender que, bom, desejo ele faz parte até da preservação do ser, do self, ele é importante, né? Um dos mecanismos do ego, mas se eu não tenho cuidado com isso, bom, eu acabo tornando o desejo maior do que eu, assim como o sofrimento, se eu acabo tornando maior do que eu, é quando ocorre coisas como o suicídio, por exemplo, né? As pessoas se matam, enfim, e chegam a condutas extremas exatamente porque elas acabam... o sofrimento vira maior do que o ser. E nesse caso, quando o desejo vira maior do que o ser, nós temos problemas aí que são as compulsões, né? Seja compulsão desde álcool, drogas, pornografia, as horas gastas em aplicativos, sem, às vezes, se satisfazer. E eu digo o mínimo que seja, né? E quando a gente vai para gerações um pouquinho anteriores à geração de aplicativos, quando ia para as próprias boates ou locais de guetos, digamos assim, também tinha isso, porque era o açougue presencial, né, que o Kojun falou. Era um açougue presencial onde eu tinha que estar com a melhor grife, com o melhor corpo. Se eu era mais ou menos ou não era tudo isso, acabava ficando sozinho, sozinha. Né? E aí batia a questão da tristeza, da bad, do ninguém me quer. E aí é que entram as questões que envolvem muito o sofrimento mental da população L, replicado dentro da comunidade, o que é pior, né? Porque a gente tem um padrão de opressão já externo, e dentro da comunidade tem um padrão entre si, né? Quando a gente pega idosos, pessoas vivendo com HIV, né? Quem nunca ouviu falar assim, a história da tia, fulaninho tem a tia, né? Hoje se fala de PrEP, mas eu ouvi isso, eu escuto isso de pacientes até hoje, né? De ainda assim, apesar de ter uma geração PrEP é a profilaxia pós-exposição, para vocês entenderem. Quando a gente fala, apesar disso, essas pessoas ainda são reclusas, digamos assim, dentro da própria comunidade. Enfim. Olha, são assuntos muito extensos, a gente tem dezenas e dezenas de gavetinhas para abrir e conversar a respeito. Eu quero passar aqui, porque nós já temos perguntas e comentários, então eu vou tentar seguir uma sequência, né? Ícaro, acho que também tem uma. Eu vou passar para a Sony,
que já tinha levantado. Depois o Anderson fez uma pergunta aqui no nosso chat. E A Sônia levantou a mão para mim. Ah, foi a Sônia? Eu não sabia quem tinha levantado a mão para quem. É que eu não conseguia levantar a mão. Aí eu fui ser coleguinha legal, aí levantei a mão para ele. Então é para ele. Quem quer perguntar nessa mãozinha? Ele. Eu. Tá bom, vai lá. Ela levantou para mim. Eu queria falar um pouco do que o Jackson trouxe sobre esse lado opressor que a comunidade LGBT tem, né? Que eu acho que, além do o padrão em si, ele traz a opressão, né? Tipo, e por causa disso a solidão. Mas eu acho que tem um certo comportamento das pessoas em relação dentro da comunidade, né? Tipo, que causam a opressão da diversidade da diversidade, né? Porque fica um oprimindo o outro, né? Tipo, eu acho que a gente tem aí letras se oprimindo, né? Gays oprimindo lésbicas, lésbicas oprimindo gays, todo mundo oprimindo as trans, os bissexuais são extremamente oprimidos, né? Porque quem se identifica como bissexual é muito rechaçado da comunidade, porque parece que é a pessoa que não sabe o que quer, quando que tudo bem, ele pode querer os dois, qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso, né? Tipo, não quer dizer que a pessoa seja confusa, ela só gosta de mais de uma opção. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a Sila, né? Que são as 3 disciplinas éticas e morais, assim, que eu acho que muitas vezes dentro do budismo as pessoas ficam muito assim, tipo, é uma filosofia de vida, é só meditação, né? Enquanto que não, né? Nós somos parte de uma religião que inclusive tem preceitos morais e éticos, né? Tipo, que criam um ethos social, né? Ou seja, cria uma identidade entre as pessoas, cria uma maneira de se comportar muito específica, né? Tipo, e que essas maneiras específicas de se comportar contribuem também para o nosso despertar, para o nosso entendimento do nosso próprio sofrimento e essa relação também da empatia com o outro, né? Porque esses preceitos éticos e morais que o budismo traz tem muito um olhar a partir do outro, né? Assim, tipo, a gente precisa, talvez, reduzir o nosso sofrimento, mas também reduzir o sofrimento do outro. Então, assim, olhando para isso que vocês trouxeram da comunidade, que um fica oprimindo o outro, de que maneira vocês acham que a fala correta pode contribuir de alguma forma, a ação correta pode contribuir de alguma forma, o modo de viver correto pode contribuir de alguma forma, né? Porque se a gente começasse a pensar nisso para a nossa própria vida e no olhar para o outro, talvez eu acho que a comunidade LGBT conseguisse ser mais compassiva entre si, né? Tipo, ajudasse a reduzir o sofrimento um dos outros, né? A gente fosse um grupo mais unido, mais coeso, que a gente muitas vezes a gente toma partido dessa sigla como uma linha de frente de defesa contra a sociedade cis hétero, né? Mas dentro dessas siglas a gente tem aí um desafio muito grande, né? Tipo, de convivência. Era isso que eu queria que vocês, de repente, puderem falar um pouquinho. Excelente. Quem começa? Vocês? Eu acho que Ô, o Sensei Jean devia falar um pouco, porque no fim só tá a gente falando, Yaku-san. Eu quero ouvi-lo também. Eu gosto muito de pensar nesse assunto a respeito do desejo, né? Entender ele como um mecanismo e fazer as devidas observações, fazer as devidas contemplações dos ensinamentos budistas por cima dele, né? Eu acho que a gente não precisa sucumbir ao desejo ao tempo todo, né? Eu tenho uma assadeira de bolo que eu acabei de fazer, né? Tudo bem, mas eu não preciso comer aquela assadeira inteira, né? A questão do controle, eu acho que já é um dos princípios, né? Reconhecer o desejo como uma base de sofrimento. Se eu sei que esse excesso de ansiedade, de busca
dentro de um aplicativo, por exemplo, aquilo ali me resulta, eu já experimentei o sofrimento, por que eu vou reincidir nessa busca? Né? Eu posso buscar para satisfazer o meu desejo? Ok, pode, mas eu não preciso ser refém dele, né? Então, é bom também trazer, por exemplo, os nossos 3 venenos mentais, né? A nossa ignorância, a nossa ganância e a nossa ira, por eu ignorar como eu funciono, como eu percebo, como eu desejo, eu levo a um excesso de ganância. E essa ganância, quando ela não é, ou o desejo, né, quando ele não é realizado, ele se transforma numa ira, né? Quem nunca ficou revoltado de não ter o desejo realizado? Eu chamo de bofe perdido de Atlântida, tá? Para os que a gente falou agora há pouco. Então, assim, quem nunca ficou frustrado daquele bofe perdido de Atlântida, que ficou conversando comigo horas e de repente sumiu, né? Se eu já sei, eu já experimentei aquilo, por que eu vou reincidir? Então, fazer uma atenção plena, contemplar aquilo ali, não renunciar, não repudiar, mas do tipo, ok, eu sei que você está fazendo isso comigo. Eu lembro muito de um livro do Thich Nhat Hanh, em que ele fala assim, coloque a raiva sentada do seu lado e converse com ela. Né? O problema não é ter raiva, não é ter ira. E até gosto de uma fala que eu repliquei da monja Coen há tempos atrás, né? Que o problema não é ter ira, né? Não é ter raiva, mas como que você lida com essa raiva. E é exatamente isso. Nós budistas não vamos deixar de ter raiva, mas como eu lido com essa raiva é jogar uma luz de sabedoria em cima dela. Então, eu acho que utilizando os 3 venenos mentais, né, a inter-relação entre os 5 agregados, por exemplo, eu ter consciência da minha forma, das sensações, das percepções, das formações que se criam através do medo ou do desejo, e a consciência que eu tomo disso tudo. Né? Então, ter uma dinâmica em cima disso. Ter ciência dessa mente dualística, né? Ou então, vamos um pouco mais além, talvez, as 4 distorções da mente, por exemplo, entender que o eu, ou esse desejo, ele é permanente, entender o eu como substancial, entender o belo ou entender o prazer no sofrimento, né? Eu acho que cada um dos ensinamentos budistas eles pode trazer uma certa luz em cima de como esse desejo funciona, sem precisar abrir mão dele, né? Porque a partir do momento que eu tenho luz em cima de como funciona esse desejo, eu deixo de me tornar refém dele e eu diminuo esse sofrimento. Eu não acredito que a gente vai extirpar o sofrimento por completo, mas trazer um pouco mais de luz, eu já penso, opa, espera um pouquinho, não faça isso porque você já sabe onde vai dar, né? Então, eu acho que eu ficaria com os 5 agregados, por exemplo, contemplando aí com esses 3 venenos mentais, eu acho que entrelaçando eles, né, a gente consegue pelo menos ter ficar em paz com esses desejos. Eu acho que essa é a frase, ficar em paz. Eu tenho desejo, mas eu fico em paz com ele, né? Eu vou pedir a palavra, eu vou pedir a palavra só um pouquinho, é só por uma questão de organizar, que tem perguntas na sala, tá, Sensei? Então, vocês me dêem licença, porque teve uma pergunta do Bruno antes, aí eu vou para a pergunta que o Ícaro nos fez, bem interessante, que envolve a questão eu ia falar dela. da ética. Mas eu vou responder brevemente e aí tu complementa, Claudio. Vou primeiro falar do Bruno, que ele pergunta o seguinte: como conciliar a própria ideia de amor construída ao longo da história, normalmente ligada ao sofrimento e apego, com a nossa prática? Aí eu vou usar um termo da modernidade, tá, Bruno? Literalmente desconstruindo. Literalmente desconstruindo, porque veja que, inclusive, a palavra amor, no próprio budismo, quando a gente vai para os ensinamentos, para os sutras, ela é pouquíssimo usada. Eu gosto muito da palavra que o Thich Nhat Hanh usa, que é, digamos, bondade amorosa, né? Quando a gente vai para Maitri, no sânscrito, envolve mais a questão de afeto do que de amor em si, porque é bem isso que tu estás falando. Quando a gente vai ler a questão de romantismo, nos remete ao romantismo da virada do século XIX para o XX, né? Que é a coisa do sofrimento. Mesmo hoje em dia, né? Quando se fala da sofrência, falando do Brasil, é um pouco disso, né? E não necessariamente. E aí entra de novo a questão do thriller seeker. Quanto maior o apego a uma emoção extremada ou apoteótica,
aquela coisa do maior o tombo, né? Maior o sofrimento vai ser posterior quando isso acabar. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, porque existe algo que eu pessoalmente acredito que eu vou chamar de amor maduro, que é a coisa do aprender a levar o afeto de forma mais fluida e serena, pensando em relações mais longevas, né? Porque a gente fica muito exatamente essa loucura do meu amor, meu amor, meu amor, e aí na primeira decepção cai fora, ou como o Jean Sensei falou antes, né? Acho que o Jun também falou, né? Mal dá tempo de aprofundar e conhecer as peculiaridades daquela pessoa, né? Pouco isso, viu, Bruno, que eu acho. E do Ícaro, eu vou começar, o Codium Sensei continua, ele perguntou a questão da ética budista. Eu vou falar da nossa ordem, porque nós temos os 3 pilares, né? Inclusive, a Sila Paramita, né? O Kai, em japonês, é o nosso primeiro pilar, que exatamente são os preceitos. É importante lembrar desses 3 para nós, falando da Sotoshu em especial, porque é o seguinte, a gente tem o Kai, que é algo que direciona, que nos dá um norte. Quando a gente olha para uma sociedade em geral tão caótica ou tão fluida, tão líquida, né? Bauman já falava tanto da questão da liquidez, né? De tudo, do medo da sociedade. A gente vê isso numa série de elementos colocados na nossa sociedade. Quando a gente vai para o Kai, né? Para o Sila Paramita, ela nos dá um norte, né? Ela não é algo doutrinário que vai te jogar para céu e inferno, mas ela dá um norte, né? É como se fosse uma bússola. Ela vai me dar esse primeiro elemento e aí pegando exatamente as questões que o próprio Ícaro falou, né? Do caminho óctuplo, né? Eu aprendo a colocar em prática, eu pratico, nós nos denominamos praticantes por isso. Eu aprendo a colocar em ação a fala correta, a ação correta, eu consigo colocar elementos do caminho óctuplo em ação, né? E depois, entre os outros 2 pilares da nossa ordem, que é o Jo, que é a meditação, né? Para nossos zazen, é algo muito central, e o E, que é o último, é a sabedoria, que é exatamente aprender a dar respostas adequadas, como dizia o mestre Shinen Yumen, né? Ele resume o ensinamento de toda a vida do Buda em dar uma resposta adequada. Ele resumia. E é um pouco disso. Então, Sila Paramita é o primeiro de tudo, né? Pegando a questão dos preceitos, porque ela nos dá um norte. Quando a gente pega o preceito, não fazer, né, não ter relações sexuais impróprias, a discussão vai ser, tá, qual é o conceito de imprópria? E aí a gente segue no budismo, falando de vários elementos do que é impróprio. Só para dar um exemplo, tá, gente? Tem outros preceitos, mas eu peguei esse especial porque a gente está falando, afinal de contas, de desejo, de sexualidade, né, de orientação sexual, por assim dizer. Então, é importante a gente ter isso como uma bússola, sabe, Ícaro? Não sei se eu te respondi bem, mas eu pensando no Sila Paramita, ela vai dar um primeiro norte e ela é fundamental no mundo onde a gente brinca, né? Uma coisa que a gente fala muito no Brasil, que se brinca muito, culturalmente, nós brasileiros, a gente é um povo meio da zoeira, né? Eles falam muito assim, no Brasil, regras, não há regras. Isso é um pouco perigoso. É engraçadinho, mas é perigoso, porque quando eu não tenho regra nenhuma, eu acabo exatamente perdendo o norte. E o Sila Paramita, ele ajuda, né? E eu, por fim, eu adoro muito a frase que Sua Santidade Dalai Lama fala, que é exatamente, né? Siga algumas regras, quebre algumas, viva a sua vida. Eu adoro isso porque exatamente traz um pouco da sabedoria, que é achar a adequação nas respostas. Vou comentar um pouquinho também. Vou falar das 2 perguntas também, vou responder também um pouco ao Bruno. O que é interessante é que, assim, de fato, a gente tem socialmente, o Jean Sensei já tinha comentado antes, a gente tem socialmente um modelo, né, constituído de família. Que vem séculos a fio, né, se propondo a ser o melhor modelo. Ele não necessariamente ele sem dúvida é falho, mas de alguma maneira ele também, a gente não precisa demonizá-lo, porque há uma certa constância, né, que é justamente o que falta nas relações que a gente se propôs a conversar hoje. Esse modelo parte do pressuposto de que de que o amor, ou seja lá que nome se for dar, mas usando o termo, né, como né, corriqueiramente se fala, que o amor é justamente o oposto dessas relações fugazes, dessas relações extremadas, né, de êxtase.
que ele é justamente aquele que acolhe a diferença, que é paciente, que cuida, que é também cuidado, sem dúvida, mas que é resiliente, né? Que tem tolerância, uma grande tolerância à frustração. Então, só dá para ter amor nesse contexto, se a gente pensar dessa forma, se houver esse comprometimento, esse envolvimento, essa decisão por fazer de novo, e mais uma vez, e não deu certo por aqui, eu vou por ali, mas não desiste. Né? Não falar, eu conheci o fulano, nossa, ele era muito legal, tal, não sei o quê. Mas ele falou uma coisa que eu não gostei. Tchau. Mas quando eu fui ver, não foi legal, sei lá, na cama. Não quero. E aí, eu ouvi algumas vezes algumas pessoas me falarem isso, eu fiquei pensando, e eu perguntei, falei, quantas vezes vocês transaram? Uma noite, nossa, foi horrível, não sei o quê. Eu falei, e como é que você sabe que é ruim em uma noite? Se cada vez é diferente e vocês nem se conhecem, sobretudo na cama, né, já que era disso que a gente estava falando, como você sabe que é ruim transar com essa pessoa? Quantas experiências você se deu a oportunidade de ter com essa pessoa para que vocês pudessem se conhecer? Para que vocês pudessem encontrar, né, as brincadeiras corretas, né, corretas no sentido daquelas que agradam um ao outro, né? O tempo de cada um, o prazer e o desejo de cada um. Quanto tempo você se deu para fazer isso, né? Então, acho que esse é um aspecto. A gente pensar que o amor é mais uma questão de descoberta, e claro, por isso que todo mundo fala tanto em construção. E aí sim, não é o amor romântico, é um amor de fazer o dia a dia da coisa acontecer. Nem sei se precisa dar esse nome de amor, pode chamar de qualquer coisa, né? Mas é relação. E relacionar é estabelecer vínculos, no plural. Não é uma noite, não é um dia, não é a intensidade, porque ela não vai ter no começo. Né? Ela vai levar tempo para acontecer, para se desenvolver. E aí eu acho que também fica um aspecto que, para que a gente se entregue a essa modalidade de ser, é preciso tomar uma decisão. E eu sempre costumo falar para os meus alunos, que agora indo também, né, para o que o Ícaro perguntou, que os preceitos, né, budistas, ou a ética, ou a moral budista, são uma decisão. Não é imposto, é uma decisão que a gente toma. É difícil seguir, mas eu decido seguir. Né? Então, eu escolho um modo de relacionamento que não cause dano ao outro. Estou usando, né, a ponte que o Yaku-san nos propôs, falando das práticas sexuais impróprias. Né? Então, o que é impróprio? Aquilo que não causa dano para o outro, mas não causa dano para mim também. Não me violenta, não me machuca, não me maltrata, que faz bem para os 2, os 3, os 20, seja lá quantos estiverem nessa relação. Não é a quantidade de pessoas na relação que diz se ela é própria ou imprópria. Não é se são do mesmo sexo ou de outro. É a qualidade da relação que se estabelece ali. Né? A maneira como isso acontece. E aí, a gente precisa pensar que toda a nossa prática, como decisão, portanto, é um constante revisitar os preceitos, revisitar o nosso ponto de vista, a nossa visão, né, das coisas, né? Ver as coisas como elas verdadeiramente são, é o que a gente sempre prega, né? E como eu falo, como eu penso as coisas, como eu ajo, né? Se ajo de maneira ética ou não, enfim. Isso tudo é a nossa decisão, a nossa prática, da mesma maneira que a gente decide por estar com o outro e apostar, pagar para ver,
né? E não é numa vez, não é um encontro, não é, ou uma conversa do aplicativo. Isso é pouco, né? Quer dizer, você encontrar uma pessoa, puxa, nossa, né, gostei. Eu não conheço muito essas coisas, mas da match, né, que eu já ouvi meus alunos falarem bastante. Então, deu match. E aí, o que vem depois? Uma conversa, alguma coisa? Quanto tempo dura essa conversa? Sobre o que se fala, né? O que você conhece, né, dessa pessoa a partir disso? E para onde isso caminha? Será que a gente dá o tempo disso caminhar para qualquer outra coisa? Então, isso tudo é decisão. Excelentes. Eu fiquei pensando aqui como que eu trago a visão do budismo Shin nessa fala, sendo que nós não tomamos o preceito como um caminho de prática efetiva, mas os preceitos para nós eles nos mostram, e aqui eu quero tomar a fala do professor reverendo Ricardo Mário, em que ele diz que os preceitos para ele serve como um espelho, né, para encarar a minha absoluta incapacidade de segui-los. E Mestre Shinran, baseado nisso, ele aponta um duplo despertar, o despertar para si e o despertar para o Dharma. Não são coisas separadas, mas são coisas simultâneas que ocorrem dentro desse eu que ele chama de bombu, de tolo, né, de uma pessoa incapaz de tentar desenvolver qualquer tipo de prática muito rigorosa. Mas quando eu sou tocado pela luz do Dharma, o meu coração se transforma e eu pratico os 6 paramitas ali, as 6 perfeições, de uma forma fluida. Essa fala já é minha, não é do professor Ricardo. Como eu leio. Uma vez que eu sou tocado pela luz do Dharma, o meu coração ele passa por um processo de transformação e eu começo a criar uma nova ética dentro da sociedade para me relacionar com as pessoas dentro da generosidade, da atenção, da escuta, da diligência, da meditação e etc. Então eu passo a utilizar esses 6 paramitas de um modo de reconhecimento. Eu pego como espelho, como o professor Ricardo falou agora há pouco. Eu vejo, nossa, será que eu estou sendo generoso? Será que eu estou sendo bondoso? Será que eu estou sendo diligente? A partir desses marcadores, eu começo a fazer o duplo despertar. Eu faço uma reflexão sobre a minha condição e, ao mesmo tempo, sobre o Dharma que me traz luz em cima dessa condição limitada, né? E aí eu passo a exercitar os 6 paramitas, as 6 perfeições, de uma maneira talvez até solta, né? Mas, sobretudo, fazendo uma autorreflexão profunda da minha ignorância. E eu acho que o desejo, porque ele nos move, né? Nós não temos, eu não decido desejar alguma coisa. Aí eu volto lá para o que o Yaku-san Sensei falou sobre não gostar do afeminado, do negro, do peludo, do gordo, do magro, do alto, do baixo, né? O que move esse desejo, né? Eu não tenho controle sobre ele, mas eu posso ter controle sobre o sofrimento que ele me causa, né? Sobre a antiética desse desejar tão animalesco que me leva lá para o reino dos fantasmas famintos, desejando, porém não digerindo. E aí fica nesse ciclo, né? Trazendo a boa frase do Sansara, que é o ciclo de nascer e morrer, e às vezes a gente fica tão preocupado em nascer e morrer em várias vidas, né? Porque quer ter uma vida melhor, então quem eu fui na outra vida passada, porque eu fui melhor, mas é muito mais simples. É esse nascer e morrer de desejos, de vontades, de ganas, e que me levam a um sofrimento, né? Eu tenho a Sônia que levantou a mão aqui e vou ver alguns comentários que chegaram aqui na linha do tempo também. Então, Sônia, faça seu comentário, sua pergunta, por favor. Agora eu levantei a mão, eu levantei por mim mesma. Agora sou eu mesma. Eu estava pensando aqui, eu queria fazer uma colocação assim, para os senseis, né, para saber se eu estou entendendo corretamente.
eu estou aqui, embora eu só tenho eu de menina aqui, né? Eu sou mulher, sou hétero, né? Então, eu estou meio fora aí, da população, eu nem sei se usa, mas enfim. Mas eu quero entender, né? Porque eu acho que, embora com todas as diferenças, quando se trata de relações humanas, são todos humanos, né? Então, elas percorrem sempre muitos problemas, e muitos problemas são similares, embora tenham as suas subjetividades, cada um. Então, esse é o meu desejo de compreender, né? E é o desejo, né? Como disse o Sensei, nós somos desejo, né? Ele é saudável quando ele se dirige a algo para além de si mesmo. Ele adoece quando o seu único desejo é por si mesmo, né? Então, aí é um desejo adoecido. Eu não sei se a gente poderia pensar em termos, dentro dos ensinamentos budistas, do eu, né? Quando o eu toma uma proporção gigante, né? Eu achei interessante a questão do açougue, né? E das carnes penduradas, porque eu pensei, ninguém se relaciona com a carne, né? Você não desenvolve uma relação amorosa com carne. Não. Carne você come, né? Você gosta e você come, mas você não ama, né? Você não fica ali enamorado dela, você come, né? Então, esses aplicativos, embora eu não os conheça, né? Mas eu sei como eles são, já vi, né? E é realmente isso, né? De esse aqui serve, esse aqui não, esse aqui é assim. É um rodízio. É um rodízio, né? E é terrível, porque eu já vi de amigas, né? Eu já vi de amigas. E quando você vê, você está tecendo comentários pavorosos, né? Você começa a ver, nossa, pelo amor de Deus, pá, não, isso aqui não. Não, você é tão envolvido por aquilo, né? E aí você tem a noção de que você quer ser um santo. Não, não é. Basta olhar um aplicativo daquele que você vai ver, né? Toda a sua mesquinharia, toda a sua ignorância, todo o seu preconceito ali. E eu vi de amigas, né? Mas aí eu fico pensando que, de fato, né, carne, você não se relaciona com um pedaço, né? Você não se relaciona com um braço, com uma perna, com umas costas. Você só consegue se relacionar com um ser completo. O duro é que me parece, não sei se isso que eu queria discutir, assim, levantar para vocês, é que esse eu completo não é o outro, esse eu completo sou eu mesma, né? Então, me parece que uma das maiores dificuldades nas relações, e aí eu diria, tanto faz hétero, homo, o que for, é que você não quer encontrar o outro, você quer encontrar a si mesmo refletido no outro. É que Né? Narciso acha feio que não é o espelho. Eu sempre Não repito isso aqui. interessa. Toda semana eu falo a mesma Isso. coisa. É isso, narcisismo é isso. Então você não quer. Então você não vai querer o gordo, o peludo, o sem pelo, o magro, o alto. Você não quer, você quer você. Na verdade, a gente é apaixonada pela gente, a gente não abre mão do narcisismo primário. Né? Freud, maravilhoso, ele falou isso, é preciso abrir mão de parte do narcisismo primário, senão você não vai. E a gente tem muita dificuldade, né, de fazer isso, né? Então, eu queria, assim, dentro, né, dos ensinamentos budistas, como é que essa questão de narcisismo primário, esse é o eu, esse que o Buda bate, destrói, bate, para ver se a gente quebra isso? Como fazer isso? Essa é a minha questão. Eu acredito que o Buda ele deixa diversas práticas para diversos tipos de pessoas, diversas eras, e todas elas são válidas. No caminho do Nembutsu, eu acho que a gente cria uma nova ética, voltando a falar disso, né? A partir do momento que eu me deparo o meu eu finito dentro desse infinito, eu me deparo dentro dessa luz de Amida que me acolhe, mas que o tempo todo eu estou encobrindo propositalmente com os meus desejos e ela está fluindo ali. Então, eu acredito que, por exemplo, o primeiro voto de Amida, né, quando ele diz que
se na sua terra, houver seres infernais ou espíritos famintos ou irados, que ele não se torne um Buda. Na verdade, ele está querendo que nós tomemos esse voto. Não é o Buda Amida que vai tomar somente o voto, mas ele fala assim: ei, vocês que estão aí, tomem esse voto, né? Não se tornem animais famintos, seres irados, né? Seres infernais, né? Então, o duplo despertar de Shinran, eu acredito que ele venha justamente para isso, para você se reconstruir. E através da prática da escuta do Dharma, você vai desconstruindo modelos, né, que nos aprisionam a tempos imemoriais, né, a diversas vidas, e aí a gente fala de diversas vidas, não a minha vida, mas todas essas vidas que foram perpetuando esses modelos que causam sofrimento, né, e reconstruindo um novo eu. É um processo, né, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas ele pode acontecer de um dia para o outro a partir do momento que o meu coração despertar. Não quer dizer que eu não vá ter mais nada, mas eu vou ficar mais atento a isso, né? E a partir disso eu vou desconstruindo, eu vou apaziguando esse coração, esse desejo, essa mente, né? Então eu acredito que aí entra as práticas budistas, né? Seja na escola Zen, seja na escola Shin, na Nichiren, no Shingon, no Tendai, no Theravada, né? Porque a gente até agora está falando das duas primeiras nobres verdades, né? A questão do sofrimento e a origem desse sofrimento. A partir daí a gente tem que partir para a cessação desse sofrimento. E aí vai para o caminho ócto, para os paramitas, e aí a gente vai para diversas outras práticas, seja do Daimoku, do Nembutsu e etc. Então eu acredito que as práticas budistas é que elas vão trazer as respostas a respeito disso. Não, a gente não tem uma fórmula mágica que você compra ou então faz download aqui na mente e, de repente, instala um novo aplicativo que você vai ter um desejo controlado, né? Isso não existe, por enquanto. O dia que tiver, a nossa carreira sacerdotal está posta em xeque, né? Mas, assim, não que a gente faça download de nada, mas eu acredito que o exercício do Sangha é exatamente esse, né? Eu gosto muito do reverendo Haneda, dos Estados Unidos, que ele diz que o Sangha é o local de transformação da mente, né? O Sangha é a terra pura, é o local onde nós purificamos todas essas impurezas que nós vivemos, né? E ele faz a semelhança com o salmão defumado, né? Que para fazer o salmão defumado você tem que pôr o salmão dentro de uma caixa fechada, colocar bastante fumaça dentro, deixar 15 dias, 20 dias, e aí ele se torna salmão defumado. Mas qual que é a condição para ter um salmão defumado? É ele ser salmão. Então, acho que a condição de nós nos tornarmos Budas é sermos humanos, né? Não existiria o porquê ter Budas no universo se não tivesse seres como seres viventes presos às suas paixões, né? Esse é o caminho do Dharma, né? O Dharma ele está aqui para transformar a todos, as pessoas que sofrem. Mas a partir do momento que nós somos tocados por esse primeiro despertar de Shinran sobre a sua limitação, a sua insignificância enquanto ser humano sucumbido aos desejos, às paixões mundanas, né? A ignorância, a ganância e a ira, né? Nós passamos a criar novas perspectivas a respeito de si mesmo. E criando a partir de si mesmo, eu consigo criar perspectiva a partir para o outro. E eu começo a criar novos modelos de relação que são estranhos, inclusive, né? Porque na nossa fala, muita gente vai dizer, então, vocês podem parecer até um pouco moralistas, porque então está errado fazer uma grande festa regada a droga e sexo? Olha, a questão não é juízo de valor. O Dharma ele não coloca a questão de bom ou mal. Isso é uma questão talvez ocidental. Mas o que é hábil e o que é inábil? O que é inábil? Aquilo que causa sofrimento. Não é uma questão moralista, mas é uma questão de que ele te causa sofrimento. A não ser se você for uma pessoa extremamente masoquista,
e tenha prazer no sofrimento, mas aí acho que é uma outra categoria de pessoa, né, que entra aí para os psicólogos e psiquiatras. Mas dentro de um juízo, digamos, né, equilibrado, você entende que aquilo é sofrimento. Então você fala, poxa, é legal, tá, é bacana, mas o que que isso vai me levar? Né? Aí eu volto na minha espiral, que eu sempre gosto, né? Então, e a compra do açougue, né? Você compra por peças, né? Tem maminhas, tem alcatras, tem os filés mignons, né? Tem as carnes de segunda, né? Tem o patinho. Então, é assim, né? Você para de sucumbir a isso, né? Você para de sucumbir aos 3 venenos mentais. Se não parar, pelo menos diminua ou controle, né? Então, dentro da perspectiva do budismo Shin, eu acredito que seja dessa forma, né? Vou fazer um comentário rapidinho. Eu acho que assim, esse aspecto, né, que você traz, Sônia, é bem interessante, porque a gente sabe que o narcisismo é muito difícil de ser desmanchado, diluído, vamos dizer assim, né, para uma outra, porque é um investimento, né, uma energia, né, um desejo que é voltado para si mesmo. E enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, eu não sei se todos concordam aqui, mas isso é uma coisa que sempre me chama atenção. Às vezes eu vejo casais gays que eu fico olhando, às vezes uma foto, alguma coisa, eu fico pensando, gente do céu, eles parecem irmãos, parecem que são filhos dos mesmos pais, eles são muito parecidos, né? E é um pouco essa coisa do, né, do Narciso, né, de se encontrar com a sua, né, com o seu reflexo, né? E acho que assim, acho difícil que se consiga sair e buscar um outro modelo, inclusive do ponto de vista espiritual, né, pensando no budismo, sair do eu menor e ir para o eu maior, se a gente puder dizer dessa forma, né, para essa natureza Buda, quando se está tão grudado no si mesmo, né, quando se toda a tua energia, né, pulsional está investida em você mesmo. E o outro, na verdade, não é o outro. Sou eu numa outra configuração, né? Mas não no sentido budista de que todos somos tudo isso. No sentido de que o meu desejo é só meu mesmo. É só para mim, só voltado para mim. E não para um outro que pode ser diferente, pode ter outra cor, pode ter cabelo diferente do meu, pode ter um aspecto diferente do meu, pode ter um corpo, uma forma de corpo diferente da minha. Acho que esses aspectos são muito difíceis, né, de serem transformados se a gente não consegue primeiro conseguir abrir mão desse desejo que não sai de mim para o outro, que só fica em mim. E a gente tem isso se expressando de diversas formas. Os que não se relacionam com ninguém, porque se bastam. Os que se relacionam com aqueles que são a cópia, né? quase um sósia, né? Em todos os aspectos. E por aí vai. Né? São as diversas possibilidades. Então, acho que é interessante a gente pensar, né, nessas coisas. E é um pouco, né, sem conclusão, sem síntese isso. Mas acho importante que é uma reflexão que se precisa ter, né? Porque o Dharma fica também atravancado na vida de uma pessoa que não consegue ir além, que não consegue, né, fazer essa virada. A gente já está indo para 1h30 de live, então a gente pode começar a fazer as considerações finais. Bem. Se alguém mais tiver pergunta ou comentário. As minhas considerações finais já foram feitas aí, ó.
As minhas praticamente foram feitas, mas ouvindo vocês falando, e aí agora eu vou trazer, eu fiquei muito fora, digamos, fora, eu fiquei transitando do budismo para fora do budismo para poder falar da sociedade, né? Mas me ocorreu uma coisa do Dhammapada, né? Vocês falaram dos paramitas enfim, né? Jean Sensei muito didaticamente aí citou as 4 nobres verdades, mas me ocorreu aquele ensinamento básico do Dhammapada, né? Ensinar evitar o mal, cultivar o bem e purificar a mente. Isso é o ensinamento dos Budas. Eu acho que ele resume bastante coisa. Claro que aí a discussão do que é o mal, do que é o bem e que meios hábeis vou usar para purificar essa mente é que aí são motivos para horas e horas de live, né? Então, mas isso me ocorre como um resumo quando a gente pensa em solidão, quando a gente pensa em sofrimento mental e quando a gente pensa em replicação de toxicidade de cultura, né? Porque se fala muito, né, da coisa que eles usam em inglês, que é o bitch, né? Da coisa do, eu consigo me afirmar através do deboche, da ironia, da força e até do rechaço aquilo que eu não acho interessante como padrão. Então, acho que esse ensinamento do Dhammapada, ele resume muito o que a gente pode fazer para gerar menos sofrimento para os seres, né? Independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, enfim. É isso, é uma alegria sempre estar com vocês. Muito bem. Algum dos presentes querem fazer algum comentário mais? Ícaro, Sony, Bruno, Anderson, Alexandre? Não? Tá bem. Eu acredito que sim, a gente tem que reformular, eu acredito que reconfigurar essas relações, né? De alguma forma elas são transmitidas para nós desde as nossas infâncias, né? Os modelos românticos de pai e mãe, de família, isso cria uma certa ansiedade de querer repetir aquilo, só que o desejo sexual não condiz com a mesma estrutura da família heterossexual. Alguém comentou aqui a esse respeito, né? Deixa eu buscar porque eu achei interessante. Será que porque esses padrões ainda não estão atrelados aos próprios modelos cis heteronormativos, com todo o machismo e patriarcado estruturais em nossa sociedade há séculos, então talvez isso deriva, né, da gente tentar refletir os padrões de relacionamento nos modelos, né, que a gente vê dentro da própria família, né? E não, principalmente não criar os juízos de valores do que é certo, do que é errado, né? Quando Jung falou a respeito de relações impróprias, né? O sexo impróprio, por exemplo, muita gente usou isso em cima de nós aqui da Rainbow Sangha, dizendo assim, mas homossexual é uma coisa imprópria. E a gente fala, mas aonde está escrito isso? O Buda não falou isso, ao contrário, ele deu até orientações para os monges ou monjas que tiverem características masculinas e femininas fazer a sua transição dentro do Sangha, né? Então, não vamos tentar encontrar alguma coisa para justificar, porque a iluminação, o despertar, está além de qualquer condição de gênero, né? A condição para o despertar, para o iluminar, é a condição humana. Nem mesmo os devas, nem mesmo os animais, os espíritos famintos, os titãs e os infernos, eles têm essa condição, né? Então, a condição humana é a mais propícia, né? Então, eu acredito que o Dharma ele consegue criar uma nova ética dentro das relações e, lógico, trazendo também a questão da solitude, né? Da solidão nesse mundo contemporâneo de se autoafirmar o tempo todo, se afirma rechaçando o outro, se afirma através do pegador, então eu posso pegar todo mundo, então eu estou muito bem porque todo mundo me quer, né? Aquele complexo de Johnny Bravo do desenho, né? Aí garotas todas me querem, né? Então a gente fica preso naquilo ali só que, né? Aí vem as redes sociais que contribuem com essa questão da exposição, do narcisismo, do palco de aplausos. Só que na hora que deita a cabeça no travesseiro, chora ou então invade os consultórios com angústias e solidões quando não vai para a parte das drogas e para o suicídio, né? Então eu acho que tem muito a se falar a esse respeito. Essa live ela
é pouco tempo, né? Esperamos que, né, esperamos que nós vamos voltar a falar disso em outros momentos, porque há muito que se falar, né? Mas, enfim, eu agradeço aqui, né, Kojun Sensei, Yaku-san Sensei, todos os participantes, aqui diretamente da sala, aos que estão assistindo a gente pela internet. Então, podemos fazer a transferência de méritos? Algum dos C6 puxam? Kojun? Abrindo meu microfone aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho de Buda. Muito obrigado a todas, a todos e a todos. A live ficará gravada no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e voltamos daqui 15 dias com mais um convidado que ainda será surpresa, mas será muito legal. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau.